Olá amigos, olá amigas do canal Em Bom Português, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com mais um vídeo do nosso canal Em Bom Português, o português do Aurélio, e espero que vocês gostem desse conteúdo. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se, compartilhe os nossos vídeos, acessem os nossos conteúdos e compartilhem com os amigos e com os seus grupos. Hoje vamos trabalhar um conteúdo muito importante da língua portuguesa, que é o uso dos porquês. Muita gente se confunde, às vezes, na hora de escrever esses porquês. Você vai escrever um texto e tem dificuldade de identificar quando usar um porquê, quando usar o outro, e neste vídeo de hoje nós vamos detalhar esse conteúdo. Temos 4 formas de usar os porquês. O porquê junto e sem acento, o porquê separado e sem acento, o porquê separado e com o acento circunflexo e o porquê junto e também com o acento circunflexo. Portanto, são 4 formas. Mas qual será a diferença entre eles? Quando usar os diferentes porquês? É o que nós vamos ver nesta aula, neste vídeo de hoje. O porquê junto e sem acento. Esse é o porquê da explicação, é o porquê da resposta. Por quê? Porque é uma conjunção, neste caso, o porquê tem uma função de conjunção, serve para ligar duas orações ou palavras com o mesmo valor gramatical. Portanto, você já sabe que este porquê tem o valor de conjunção. E aqui, para ficar mais claro, vamos mostrar alguns exemplos. Não fiquei na balada até mais tarde porque necessitava acordar cedo no dia seguinte. Aqui nós temos o uso do porquê junto e sem acento. E por quê? Porque ele está explicando o que pretende dizer ou justificar o que está na oração anterior, ou seja, na oração número 1. Não fiquei na balada até mais tarde, por quê? Porque necessitava acordar cedo no dia seguinte. Aí está a devida explicação. Vamos aqui a outro exemplo. Leve o agasalho porque vai chover muito. Então eu estou explicando a oração anterior, leve o agasalho. E eu devo levar esse agasalho por quê? Porque vai chover muito. Aí está a explicação, está também a resposta em relação à primeira oração. Outro caso, não tirei boas notas porque estudei pouco. Então, se eu estudei pouco, eu estou explicando o motivo pelo qual eu não tirei boas notas. Então, nesses casos, especificamente, nós vamos usar o porquê junto e sem acento. Não há nenhuma dúvida. Aliás, na maioria dos textos, é um dos mais usados, com certeza. Então, vamos ao outro porquê. Ao porquê separado e sem acento. É bom lembrar que esse porquê separado e sem acento, ele é formado pela preposição por, mais o pronome interrogativo que. Neste caso, ele significa o quê? Significa por qual motivo. E pode ser usado em frases afirmativas ou em frases interrogativas. Normalmente é o que fazemos. Vamos aqui a um exemplo bem simples e para ficar mais claro. Por que você não me enviou o e-mail? Por que você não me enviou o e-mail? Esse porquê deve estar separado e sem acento. Por quê? Porque é uma frase interrogativa. Aqui nós temos uma pergunta. E se temos uma pergunta, devemos usar o porquê dessa forma, separado e sem acento. Isso aqui é uma pergunta direta. Vamos a uma pergunta indireta. Não sei por que ainda não enviei o documento. Olha aí. Não sei por que ainda não enviei o documento. Aqui eu tenho uma pergunta, mas é uma pergunta indireta. Mesmo assim, eu vou usar esse tipo de porquê, separado e sem acento. Aí eu acho que fica bem claro na hora de utilizar esse porquê. E é bom explicar também que existe o porquê
separado e sem acento, só que com outra formação e que com outro significado. Por exemplo, é a formação da preposição por, mais o pronome relativo que. Aí há uma pequena diferença que precisamos entender. Significa o que neste caso? Significa pelo qual, com as devidas flexões. Pelos quais, pela qual e pelas quais. Vai depender naturalmente do enunciado. Vamos aqui ao exemplo. O bairro, porque passei, é muito organizado. Olha aí, o bairro, porque passei, é muito organizado. Esse porquê está substituindo pelo qual. Seria como se eu estivesse dizendo assim, o bairro pelo qual passei é muito organizado. Então, o porquê separado e sem acento também vai ser usado neste caso. Agora vamos a um outro exemplo para mostrar as flexões. Os bairros, porque passei, são bem estruturados. Se está no plural e é do gênero masculino, então eu estou substituindo a expressão pelos quais. Os bairros pelos quais passei são bem estruturados. Eu acho que fica bem claro aí essa diferença. Se fosse uma palavra feminina, as ruas, porque andei, estão esburacadas. Aí esse porquê estaria substituindo pelas quais. Por quê? Porque as ruas, temos essa expressão ruas, é uma palavra feminina e além de ser feminina está no plural. Então, automaticamente, eu estou substituindo a expressão pelas quais. Eu acho que ficou bem claro esse uso dos dois porquês, um formado com o pronome relativo que e o outro formado com o pronome interrogativo que, e que naturalmente tem significados diferentes dependendo do contexto, dependendo do enunciado. Agora vamos para o porquê separado e com acento circunflexo. Esse porquê separado e com acento circunflexo, ele deve ser usado no final de frase. Essa é a principal característica desse porquê. E significa o quê? Significa por qual motivo, por qual razão. Então, vamos exemplificar. Você não leu todo o livro? Por quê? Esse porquê aí deve estar separado e com acento circunflexo. Por quê? Porque está no final da frase. Aliás, ele está sozinho formando uma frase. Você não leu todo o livro? Tem aí uma interrogação. Por quê? Tem outra interrogação. Então, ou seja, por qual motivo? Por qual razão? Então, neste caso, no final da frase, você usará o porquê separado e com acento. Outro exemplo, parou de estudar por quê? É a mesma coisa. O porquê está no final da frase, está acentuado e está separado. Porquê separado. Você não me pediu desculpas, por quê? O mesmo modo, a mesma situação. Esse porquê vai cumprir essa mesma regra. Ele fez esta afirmativa por quê? Pronto. Seguindo a mesma linha de raciocínio. Então, entenda como deve usar esse porquê. Acha que ficou claro essa parte aí do nosso vídeo? Continue acessando, continue acompanhando o vídeo até o final deste vídeo. Se não se inscreveu, faça a sua inscrição e compartilhe o nosso conteúdo no canal O Português do Aurélio em Bom Português. Vamos agora à última parte deste vídeo. Vamos tratar exatamente do porquê junto e com acento circunflexo, que neste caso ele é diferente. Ele significa, embora signifique razão, motivo, causa, ele tem o sentido de substantivo. Ele assume aí o valor de substantivo. E outro aspecto importante. Antes do porquê junto e com acento circunflexo, poderá haver um determinante. Um artigo, um pronome,
um adjetivo ou um numeral. Vamos aqui ao exemplo. Quero saber o porquê de tanta balbúrdia. Quero saber o porquê de tanta balbúrdia. Aqui, o porquê está determinado pelo artigo o artigo masculino masculino singular, o porquê. Quero saber o porquê de tanta balbúrdia. Ninguém me falou o porquê de tantos conflitos. É a mesma coisa. Lembrando que aqui a palavra porquê está no meio do enunciado, diferentemente do que mostramos no exemplo anterior. No exemplo anterior, o porquê estava separado com acento, mas no final da frase. Aqui ele está no meio do enunciado. Poderia estar também no início do enunciado, mas aqui ele está no meio do enunciado. Outro exemplo. Para esclarecer estas dúvidas, é necessário avaliar os porquês do documento em questão. Ou seja, os motivos, as razões, as causas do documento em questão. Então, fica claro que aqui neste caso, como porquês está no plural, é claro que o artigo masculino também está no plural. Os porquês. Então, é variável. Esse porquê aí é variável. O porquê, os porquês. Por quê? Porque ele tem o valor de substantivo. E, portanto, neste caso, é variável. Bem, pessoal, este é o nosso conteúdo do vídeo de hoje sobre o uso adequado dos porquês. Continue acessando o nosso canal. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil a todos vocês, principalmente na hora de escrever, na hora de elaborar um texto mais cuidadoso, um texto que vai ser avaliado por alguém, numa entrevista de emprego, numa redação do Enem, num concurso público. Então, eu acredito que este conteúdo será útil exatamente para dirimir todas essas dúvidas. Agradeço aí a atenção de vocês, continue acessando o canal, deixem o seu joinha, compartilhem os conteúdos, proponham novas temáticas, novas abordagens e nós aqui vamos trabalhar para atender a toda a nossa audiência. Um grande abraço e fiquem com Deus.